Olá, sejam bem-vindos a mais uma viagem do lado luminoso da semana aqui no Boletim Suprem de Boas Notícias, seu espaço garantido de inspiração e otimismo. Se você nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado. Se é a sua primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos juntos fortalecer essa corrente do bem. O auditório externo da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, recebeu João Cândido Portinari. O filho único do mestre das artes plásticas apresentou um histórico sobre a arte de Portinari para compreendermos o Brasil na atualidade. A repórter Marisol Cadiege esteve presente no evento e te conta agora como foi. O chamado, orquestrado pela Universidade de Brasília, resultou no esforço institucional coletivo de mãos dadas com o Ministério do Meio Ambiente e do Clima, da Fiocruz, da União Planetária, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Distrito Federal e da Cátedra Unesco Cidade que Educa e Transforma, que realizou a conferência e ato em defesa da soberania nacional Portinari, Arte, Democracia para uma Nação Soberana, um espaço de reflexão para pensar a arte, a soberania brasileira e de outras nações mundiais, o meio ambiente e a identidade nacional, tendo como inspiração o legado daquele que é considerado um dos maiores pintores brasileiros, Cândido Portinari, ou o Candinho, como foi chamado por tantos. E para dar voz a esse instrumento poderoso que cura e transforma estruturas sociais com a pedagogia do olhar e do último estágio da sofisticação humana, que é a simplicidade, Brasília recebeu no auditório externo da Fiocruz, merecidamente de braços abertos, o único filho do artista, João Cândido Portinari, fundador e diretor-geral do projeto Portinari, instituição que há 46 anos se dedica a um trabalho meticuloso de busca, pesquisa, memória e catalogação das cerca de 5.000 obras do menino que começou a pintar aos 9 anos de idade. O também professor universitário busca o pai e o Brasil para levar a arte de Portinari aonde o povo está. Ele partiu para uma grande aventura, né? Que é a aventura de pintar um país, pintar um povo, pintar a alma de uma nação, né? E ele fez isso. Se você me perguntasse assim, defina Portinari com uma única palavra, eu usaria a palavra compaixão. Não no sentido português da palavra, que remete um pouquinho a ter pena, piedade, né? No sentido anglo-saxão, compassion, que quer dizer você sentir a dor do outro e se solidarizar e procurar ajudar. Portinari, por meio da arte, protestou contra as injustiças sociais. Foi investigado pelo DOPS, mas nunca abriu mão da liberdade e muito menos da democracia. Ele foi um artista da paz que fez o quadro A Árvore da Vida, onde as folhas viraram crianças brincantes, simbolizando sua infância. Cândido Portinari pintou o Mestiço, Retirantes, obras que foram perseguidas, uma arte com valores éticos que hoje é patrimônio global, assim como os painéis Guerra e Paz, estruturas de cerca de 14 metros de altura
que hoje são parte da sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Um presente de um filho brasileiro e do Brasil. Um símbolo de compaixão, solidariedade, justiça social, respeito à vida e espírito comunitário. Quando a gente vê a obra de Cândido Portinari, a gente fala de um espelhamento. E esse espelhamento é o melhor diálogo para a gente falar sobre o que é a soberania, o que é importante numa identidade nacional, né? Que não é apenas do fato de uma relação de poder, mas é de uma relação de compaixão, né? De estar todo mundo junto, né? Que esse país tem espaço para todos, que todos caibam dentro dele. Convivi com a obra do Portinari desde criança. Meu pai gostava muito e eu gosto muito. Fiquei muito emocionada de ver tanto a obra como o filho dele ao vivo, que é pintado pelo pai em vários quadros muito bonitos. Arte por toda parte e para todos. Uma homenagem a este homem que pintou o Brasil como ninguém. Uma homenagem também aos heróis e às heroínas deste Brasil, que são os professores e as professoras, como tão bem dedicou o professor João Cândido Portinari. O Ministério da Educação lançou a Carteira Nacional Docente do Brasil, um documento oficial que reconhece a profissão de professores da educação básica e superior em todo o país. A repórter Isabela Souza é quem traz todas as novidades sobre a nova medida. Neste mês, o Ministério da Educação lançou a Carteira Nacional Docente do Brasil, um documento oficial que reconhece professores de escolas e universidades públicas e privadas em todo o país. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e pretende valorizar o trabalho de quem se dedica à educação. Dizer para vocês da alegria de estar comemorando hoje o Dia dos Professores e podendo anunciar alguns benefícios merecidos que há muito tempo vocês deveriam ter. A CNDB tem validade de 10 anos e pode ser solicitada pelo site do MEC, com o login gov.br, envio de foto e confirmação de dados. Podem solicitar a carteira professores que estão em exercício da profissão com CPF regular e vínculo ativo no e-social. O documento não é obrigatório, mas garante vantagens como descontos em atividades culturais e acesso a parcerias voltadas à categoria docente. Eu estar aqui, eu ser uma professora hoje, tem tudo a ver com vocês. E eu poder mudar a vida de pelo menos um, já é de grande feito e de grande satisfação para mim. De acordo com o MEC, a CNDB reforça o compromisso do governo com políticas de valorização e incentivo aos profissionais da educação, fundamentais para o futuro do país. Um país onde a presidente, a vice-presidente e a presidente da Assembleia Nacional são mulheres. E mais, 60% dos ministérios são ocupados por mulheres. Essa é, hoje, a realidade da Namíbia, o país africano líder em igualdade de gênero. Segundo a pesquisa Índice de Gênero em África 2023, divulgado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, a Namíbia é o país que mais se empenha para a equidade de gênero no continente. O país do sudoeste da África enfrenta atualmente desafios com conflitos fronteiriços com Botsuana, mas a força da mulher dá o tom e marca um novo capítulo na história do país. Atualmente, a Namíbia é o primeiro país africano liderado apenas por mulheres. Tudo começou
em 2024, quando a então vice-presidente do país, a senhora Netumbo Nandi-Ndaitwah, subiu ao poder por ocasião do falecimento do então presidente Ed Gengbor. De lá para cá, tem como vice-presidente da República uma mulher, assim como a presidente da Assembleia Nacional, e dos 14 ministérios, 60% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Uma ampla maioria histórica para pessoas que não temem o trabalho e nem perdem a esperança de levantar a nação. Pesquisadores da Unesp estão na fase final dos testes clínicos do primeiro soro contra picadas de abelhas no mundo. O tratamento é 100% brasileiro e deve ser oferecido pelo SUS após a aprovação da Anvisa. Uma boa notícia que pode salvar muitas vidas. O Brasil está perto de lançar o primeiro soro do mundo contra picadas de abelhas. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o antídoto acaba de entrar na fase final de testes clínicos e deve ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, assim que aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O soro antiepilético foi desenvolvido pelo Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, o CEVAP, com apoio da FAPESP. Nos testes anteriores, 20 pacientes picados por até 2.000 abelhas foram tratados com o soro e apresentaram melhora significativa. Agora, mais de 150 pessoas vão participar da fase final de avaliação. Entre 2013 e 2023, o Brasil registrou mais de 200.000 casos de picadas de abelha e quase 700 mortes. O novo soro traz esperança para que esses números diminuam e reforça a importância da ciência brasileira. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente negou a licença prévia para a instalação da usina termoelétrica Brasília em Samambaia. A decisão técnica do órgão ambiental identificou graves riscos para o ecossistema do Cerrado e para a comunidade local. Entre os problemas apontados estão os impactos sobre a fauna nativa, a conectividade de espécies migratórias e o rio Melchior, já comprometido por cargas de efluentes. A localização do empreendimento na Fazenda Guariroba traria consequências diretas para a Escola Classe Guariroba, instituição pública que atende 560 estudantes. O IBAMA considerou que a remoção da escola causaria danos pedagógicos, sociais e culturais irreparáveis, ferindo o direito fundamental à educação. Ambientalistas comemoraram a decisão, destacando que a usina suprimiria mais de 30 hectares de vegetação nativa e lançaria resíduos no rio da região. A mobilização popular foi crucial para o resultado, com mais de 100 eventos realizados ao longo de 11 meses, envolvendo comunidades de várias regiões administrativas. A empresa responsável pelo projeto informou que está analisando o parecer técnico e pode recorrer da decisão. O indeferimento também inviabiliza outras 3 termoelétricas previstas para a região centro-oeste. O constituinte Ulisses Riedel esteve no Palácio do Planalto, onde falou na Secretaria-Geral da República sobre a sua contribuição na construção dos direitos sociais da Lei Trabalhista Brasileira e do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Acompanhe como foi esse dia especial na reportagem de Marisol Cadege. Um exemplar, uma leitura, uma ferramenta desconhecida por muitos, mas necessária para se compreender o compromisso com o Brasil e o povo brasileiro. Uma história que nasce em 1983. Uma aula de história sobre as conquistas sociais do povo brasileiro. Uma aula de história sobre as leis trabalhistas do mundo inteiro. Uma aula de história sobre o Departamento Intersindical, aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República.
humanista raiz Ulisses Riedel de Rezende, que celebra seu aniversário no mês da promulgação da Constituição Cidadã, aprovada em outubro de 1988, que pôs fim a 21 anos de ditadura militar e abrindo portas para a democratização nacional. Ali nascia uma flâmula, uma bandeira que muitos ajudaram a tecer. É assim a história do idealizador e fundador da União Planetária, o advogado que em 1964 já defendia os interesses de diversos sindicatos e confederações, consolidando a sua militância pelos direitos trabalhistas e anseio por uma política brasileira ética. Inspirado pelo comprometimento com as causas trabalhistas e perante muitos desafios, cria o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, uma importante ferramenta para a construção da Constituição brasileira. Eu senti que eu, sendo advogado de muitas entidades sindicais, que eu tinha que trabalhar para fazer aquilo que eu tinha visto lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, então, estudando o movimento sindical americano. Eu fui lá e conheci a Central Sindical FL-CIO, que eram duas centrais que se fundiram, e que eles publicavam permanentemente livros. Naquela época não tinha internet, nada disso, eram livros, dando nota aos parlamentares. Então eu digo, que ideia fabulosa. Eu voltei para o Brasil, isso era período militar, digo, nem sonhar, mas quando a gente puder, a gente vai dar nota para eles, vai dar nota para os parlamentares. E aí pensei em criar uma entidade e que, para ser parecido com o que já existia do DIESE, seria um departamento não de estudos econômicos, mas sim de política. Então, eu propus a criação do DIAP. Foi um privilégio para a Secretaria-Geral da Presidência da República receber Dr. Ulisses aqui nesse 20 de outubro, né? E não só ouvir toda a história que ele foi um ator, né? Mas, sobretudo, uma pessoa que é capaz de resgatar da história aquilo que o presente precisa, né? O presente precisa nesse processo de construção da democracia no nosso país, né? Ele nos colocou elementos e horizontes e possibilidades de parceria da mais alta importância para uma diretoria de educação popular da Secretaria-Geral da Presidência. Ulisses Riedel nunca esteve sozinho nessa construção, como ele mesmo salienta em suas falas, e sempre de mãos dadas com os seus parceiros de jornada, segue alimentando sonhos e inspirando novas gerações, como a advogada e professora universitária Thaís Riedel, presente no evento. Com um arquivo organizadíssimo, Riedel relembrou algumas conquistas trabalhistas, como, por exemplo, as 44 horas semanais de trabalho, em vez das 48 vigentes na época, o desejo da conquista do pagamento de férias integrais ao trabalhador, mas conseguiram apenas o percentual de 1/3, como vigora atualmente na lei trabalhista brasileira. Conquistas fundamentais para o trabalhador. Presente nesse encontro esteve o irmão de caminhada e ex-deputado federal constituinte Nelton Friedrich, que salientou a importância do instrumento de cidadania que é o DIAP, uma publicação que pesquisava os feitos dos parlamentares
e lhes atribui a nota, bem como a relevância histórica de atores como Ulisses Riedel. O DIAP se transformou numa extraordinária força mobilizadora de consciências, de atitudes, de comportamentos, ao mesmo tempo a capacidade extraordinária de articular. Aliás, a grande resultante que faz surgir o DIAP é a articulação que houve. E, por sua vez, quando ele passa a atuar, ele desenvolve uma energia articuladora, que eu diria assim, transformadora. Então, eu diria assim, o DIAP se transformou numa peça imprescindível, fundamental para avanços que nós tivemos, não só na questão da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo em várias outras áreas, da soberania nacional, da questão, portanto, dos direitos sociais, dos direitos humanos. Então, não há dúvida que se a gente colocar uma referência histórica desse período pré e constituinte, o DIAP tem que ter, na verdade, um destaque extraordinariamente histórico. O que é importante nesse momento? A gente perceber que a sociedade, quanto mais organizada, quanto mais nós tivermos sujeitos da sua história, não objeto de políticos e de políticas, nós vamos fazer transformação. Então há uma fonte inspiradora na criação do DIAP, nas ações do DIAP, de personalidades como o de Ulisses Riedel, porque eu tenho um ensinamento que eu aprendi muito cedo. Um dos maiores profetas do futuro é o passado, porque o passado permite você verificar as lutas inconclusas. E por que elas não estão concluídas? Mas também tem lutas conclusas e mérito que tem aqueles que ajudaram a fazê-la. Mas é preciso também compreender que o passado nos ensina a não errar ou errar menos. Então o futuro precisa olhar para o passado, não como um retrovisor permanente, mas é olhar como observação de como você tem que evitar erros que aconteceram, lutas que foram inconclusas por problemas internos dos movimentos ou pela pressão e violência do opressor. Então fica aqui a certeza de que o amanhã tem muito a beber na fonte da experiência do DIAP e de figuras históricas de uma equipe toda, mas especialmente do próprio Ulisses Riedel. O governo federal anunciou um novo modelo de crédito imobiliário para ampliar o acesso da classe média à casa própria. A medida aumenta o teto do financiamento do sistema financeiro de habitação e cria uma linha de crédito para reformas em moradias populares. O governo federal anunciou um novo modelo de crédito imobiliário para ampliar o acesso da classe média à casa própria. A proposta moderniza o sistema financeiro da habitação e o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, aumentando o teto dos imóveis financiados e permitindo que mais recursos da poupança sejam usados em financiamentos habitacionais. Especialistas destacam que a ampliação de crédito também deve impulsionar o setor imobiliário, abrindo novas oportunidades para quem sonha em sair do aluguel. Com o novo modelo, o limite para o financiamento de imóveis pelo sistema financeiro da habitação sobe de R$ 1,5 milhão para R$ 2.250.000. Outra novidade é a linha de crédito para reformas e moradias, que vai oferecer valores entre R$ 5 e R$ 30 mil para famílias com renda de até R$ 9.600 por mês. Eu acho que a linha de crédito também é viável, vai entrar dentro do que a pessoa ganha. Obviamente que ela ganhou 5 mil, ela não vai pegar os 30 mil, mas é válido para quem está assim, apertado no momento e quer dar um ajuste, uma reforma na casa e está precisando. O novo modelo de crédito imobiliário será implementado de forma gradual, em parceria com instituições financeiras públicas e privadas. A iniciativa faz parte do compromisso do governo federal de tornar o sonho da casa própria mais acessível a milhões de brasileiros. Agora é lei. Está autorizada a doação de alimentos perecíveis e não perecíveis, desde que sigam algumas regras. Os itens podem ser doados a bancos de alimentos, instituições receptoras ou diretamente a beneficiários, segundo a lei que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. O enfrentamento à insegurança alimentar conta agora com mais um aliado. Trata-se da Lei 15.224,
instituída em 30 de setembro de 2025 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos tem como objetivo aumentar o aproveitamento dos gêneros alimentícios de consumo humano no Brasil. A medida, que contribui para o enfrentamento da insegurança alimentar, considera as consequências para o meio ambiente, economia, saúde pública, respeito, proteção, promoção para a garantia do direito humano a uma alimentação digna. A política também prevê estruturas de conscientização numa responsabilidade compartilhada sobre os alimentos da produção ao consumo e ao descarte final. A cooperação se dá entre a federação, as instituições públicas, privadas, organizações da sociedade civil e entidades religiosas. A política ainda foca na educação para o consumo sustentável por meio de ações concretas de combate ao desperdício, a ampliação e o fortalecimento dos bancos de alimentos. A Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos institui ainda o selo doador de alimentos, voltado para o incentivo à participação de estabelecimentos. O selo, que será concedido pelo Poder Executivo a estabelecimentos doadores de alimentos, bem como a produtores rurais, cooperativas e associações de produtores. A política deverá contribuir significativamente para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2 da Organização das Nações Unidas, que trata de acabar com a fome, garantir a segurança alimentar e melhoria da nutrição, bem como promover a agricultura sustentável. Pesquisadores da Fiocruz descobriram um jequitibá rosa com cerca de 500 anos no Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio. A árvore é considerada uma das maiores do estado e símbolo de resistência da Mata Atlântica. No coração verde do Rio de Janeiro, um gigante silencioso foi encontrado. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz registraram um jequitibá rosa com cerca de 500 anos, no Parque Estadual da Pedra Branca, em Guaratiba, zona oeste da cidade. Com aproximadamente 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares e 7 metros de circunferência, a árvore é uma das maiores já encontradas no estado e guarda meio milênio de história da Mata Atlântica. A espécie é considerada símbolo de resistência, já que ela está ameaçada de extinção por conta do desmatamento. Os pesquisadores planejam coletar sementes do exemplar para produzir mudas e reintroduzi-las em áreas degradadas, como parte de um projeto de conservação da Fiocruz. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, celebrou 65 anos com a cerimônia do resgate histórico da instituição. Para celebrar os 65 anos, a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realizou sessão extraordinária especial no auditório Advogado Zé Paulo Sepúlveda Pertence, na sede da instituição. Há 65 anos, a Advocacia do Distrito Federal constrói uma trajetória marcada por lutas, conquistas e defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, afirmou o presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira, o Poli.
A celebração no auditório lotado por autoridades, advogados e ex-dirigentes para homenagear pioneiros, diretores e ex-membros da OAB-DF que contribuíram para o fortalecimento da entidade ao longo de mais de 6 décadas. Em reconhecimento, os homenageados receberam um troféu comemorativo dos 65 anos da OAB-DF, especialmente desenvolvido para a data. Dentre os agraciados, compuseram a mesa de honra do evento, ao lado do presidente Paulo Maurício Siqueira, da co-presidente Roberto Queiroz e da diretoria do sistema OAB-DF, os ex-presidentes Amaury Serralvo, Délio Lize Silva Júnior, Esdras Dantas, Estefânia Viveiros, Francisco Caputo, Francisco Lacerda e Luiz Felipe Coelho. Délio também representou o Conselho Federal da OAB na cerimônia. Ao iniciar a solenidade, o presidente da OAB-DF destacou o caráter histórico da homenagem. Disse ele: celebrar os 65 anos desta casa não poderia ser sem quem a fez. Os homenageados e homenageadas aqui hoje foram sendo lembrados um a um pela sua história, seja como integrantes da casa na direção, no trabalho, na linha de frente, seja como advogados e advogadas que fizeram com que a Justiça do Distrito Federal funcionasse nos últimos 65 anos. Após a fala de vários dos convidados presentes, o presidente Poli encerrou a cerimônia com um discurso emocionado, registrando gratidão aos homenageados e a memória daqueles que não puderam comparecer ou que já partiram. Ele também relembrou episódios marcantes da história da instituição, como a fundação da OAB-DF em 25 de maio de 1960, apenas 34 dias após a inauguração de Brasília. A resistência à invasão da sede em 1983, relatada pelo então presidente Maurício Correia, e o incêndio de 1984, que destruiu 2 andares da sede. Eu tive a oportunidade também de registrar a luta, junto com outras entidades do DF, para a conquista da representação política para Brasília e suas cidades satélites, campanha que iniciei em Taguatinga, nossa primeira cidade satélite, uma vitória da cidadania do Distrito Federal. Tenho certeza que essa cerimônia foi emocionante para todos e todas que estão aqui, continuou o presidente Poli, para os advogados e advogadas que merecem essa homenagem, para os familiares que nos abraçaram nesse momento e nos trouxeram aqui, disse Poli. Para ele, comemorar os 65 anos da OAB-DF é celebrar a história do país. Lembrou que a seccional cuida dos interesses da advocacia e da sociedade na capital do Brasil. Cuida dos grandes temas, está próxima dos tribunais superiores. E é por isso que a nossa responsabilidade é ainda maior. Poli abordou também a responsabilidade de ser o atual presidente da OAB-DF e reverenciou quem ocupou o cargo anteriormente e foi exemplo, nominando os ex-presidentes. Falou de conquistas e projetos pioneiros, como assistência judiciária gratuita, antes mesmo de a Constituição estabelecer uma defensoria pública oficial, com a criação da Fundação de Assistência Judiciária, FAGE. Temos tanta história sobre a construção da democracia desse país, ponderou. O presidente da OAB-DF ainda resgatou momentos de enfrentamento à ditadura militar e à resistência dos advogados para dizer: ninguém pode fechar essa casa, ela é da sociedade e da advocacia. Reverenciou então o advogado Pedro Gordilho, que estava presente naquela ocasião. Hoje o nosso advogado com a inscrição mais antiga aqui é o Dr. Pedro Gordilho, OAB número 138, e é a pessoa em nome de quem cumprimento todos e todas aqui presentes. Concluindo, o presidente Poli defendeu a soberania nacional, o respeito à Constituição Federal e ao devido processo legal. Disse ele: podem ter certeza de que honraremos o trabalho de cada um e cada uma para construir esses 65 anos.
tenhamos sempre essa casa como referência de ética, de boas práticas e de quem representa bem a nossa advocacia de todos os cantos do Distrito Federal. E os senhores estão sendo convidados a seguir fazendo história. Venham conosco. Parabéns ao ABDF. Viva a advocacia! E assim, com notícias que fortalecem nossa cidadania, protegem nosso planeta e valorizam nossa gente, chegamos ao fim de mais um Boletim Suprem de boas notícias. Esperamos que você tenha se inspirado. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre a notícia que mais te marcou e, claro, se inscrever no nosso canal para continuar recebendo sua dose semanal de otimismo. O nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira com mais notícias que nos fazem acreditar em um futuro melhor. Até lá!